E aí, Pessoal! estamos aí, né, voltando para dar continuidade e fazer aquele resumo sempre, né, de praxe para podermos irmos para as nossas atividades. As suas atividades. As suas. Vamos lá, então? A teoria da atividade restrita tem como base dois postulados, né? O primeiro, todas as leis da natureza são as mesmas em todos os sistemas de referência iniciais. Todas as leis da natureza, olha bem, aqui está falando de química, física, biologia, tudo que vocês pensarem. Então, sistemas de referência não acelerados, né? A velocidade de propagação da luz no vácuo é a mesma em todos os sistemas de referência inerciais. Sistema aqueles que não são acelerados. Então, essa é a relatividade restrita. Não é dizendo que não tem movimento, é dizendo que o movimento é constante, né? Então, Justamente. a velocidade certa que pode ser 30 mil km por segundo, mas está em velocidade constante. E essa luz não se propaga em velocidade diferente em nenhum outro sistema. Não. Aí acontecem outros fenômenos, como nós falamos. As transformações de Galileu, se você tiver dois referenciais, um S e um S', né? Então, no mesmo tempo, ao mesmo tempo, lembra que T e T' é igual a zero inicial, os dois referencial, né? Nós temos até uma representação aí, bem simples para mostrar, que é aí, ó, o S e o S', né? Isso. A e B. Caso em que o pulso de luz está sendo emitido de dentro do veículo por B e observado por A, que está em referencial fora do veículo. A gente viu que, pela teoria relativística, né, e as equações que nós montamos, então a velocidade da luz continua C, e não ser mais um V qualquer, né? Ela não muda. Não é uma soma direta, necessariamente. Aí tem a luz da lanterna aí, né, segurada pelo referencial B, dentro de um vagão em movimento. Que está na mesma direção, né? Deveria somar pelas teorias de Galileu, né? Então seria a mesma direção e mesmo sentido somariam, mas isso aí nós vimos que é até 10% da velocidade da luz, né, que vai ser válido. A relatividade geral já amplia, né, o que nós temos na relatividade restrita, e aí entra a questão da gravitação, né? Grandes massas podem alterar a curvatura do espaço produzindo a gravidade. Então daí que surgiria a gravidade. Se você analisar na Terra, a massa do planeta Terra é muito grande em relação ao que nós temos, cria uma gravidade para nós aqui, né? Talvez essa gravidade muito pequena em comparado com a galáxia, mas para nós, com certeza, é uma força muito grande. É tanto que nos prende nessa Terra esférica, formato esférico, e a gente não cai do outro lado. Não existe o outro lado. Aí se eu vou desenhar no papel, eu desenho uma bola, né? Na realidade, a gravidade uma pessoa em cima não tem embaixo. Né? Ela orienta para o centro, né? Então você sempre está orientado para o centro. Uma força tão grande que tudo que vai para cima tende a voltar. Você pensa que a massa do Sol é muito maior do que a da Terra, mas existem estrelas que são mais de 1.000, 2.000 vezes a massa do Sol, Justamente. Né? Então são estrelas imensas, só que lógico, né? Não no nosso sistema aqui, não nosso sistema que fala solar, é nossa estrela. Se pegar outro local, vai ser daquela estrela, ou da galáxia, ou de outra galáxia. Então temos aí, tem vídeos na internet que mostram, né, a comparação, que o Sol vira um pontinho na frente dessa estrela, de tão pequeno que é. Justamente. Então imagina a deformação que essa estrela vai causar. Ou, por exemplo, no horizonte de eventos, que é a questão do buraco negro, né? Um planeta tão massivo, que só a estrela de nêutrons consegue chegar perto da massa de um buraco negro. Então ele atrai tudo até a luz, para ver que ele deforma tanto a curvatura do espaço-tempo, que ele faz o que? Ele atrai até a luz. Passou do horizonte de eventos, nem a luz escapa. Justamente. Então aí para saber, né? Então beleza? Vamos lá para as atividades, já nós voltamos. 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 Continuar. Continua, então. Agora vamos lá, que são as questões que possam ter. São as questões bem tranquilas, bem light. Vamos lá, começando? Então, iniciando aí a primeira questão, né? A teoria da relatividade restrita prevê que a velocidade da luz é a mesma para
todos os observadores, independente do estado de movimento relativo entre eles. Olha o que está falando, independente, né? Com base nessa afirmação, imagine duas naves que viajam no espaço com velocidades altíssimas em uma mesma direção, certo? Mas com sentidos opostos. Se cada nave possui velocidade v, no caso, né? E a velocidade da luz no vácuo é c, a luz percebida pelo piloto teria velocidade. Então, olha aí, né? Já fala que estão mesmo em direção em sentidos opostos. Se cada nave possui velocidade v e a velocidade da luz no vácuo é c, que aí seria como se fosse uma constante, né? A luz percebida pelo piloto teria velocidade. Então, imagina, se você tem duas naves, aí ela pode estar de encontro, né? Uma com a outra. Se não desviar, você sabe que vai haver choque. Exatamente. Né? Então, o pessoal pensa aí. Você pode ter dois casos, mesma direção, e aqui está uma em direção à outra, emitindo luz. Então, como que vai ser percebida essa luz? Ou poderia já ter passado, né? Já ter passado e ter alguma luz aqui, eles percebessem, né? Só que, lógico, está falando o piloto vai estar na frente, né? Essa nave tem que estar na frente. Essa nave, sei lá, tem que estar na frente. Então, vai fazer o quê? Estão vendo aqui, ó. Então, como que é percebida a velocidade ali? Vamos lá? Velocidade da luz, né? Isso. Como é percebida aí? A luz percebida pelo piloto teria qual velocidade dentro dessa teoria, né? A teoria da relatividade restrita. Então, aí nós vimos, né? Eu acho que os alunos estão craques, observaram bem que não pode ultrapassar a velocidade da luz, né? Independente. Lá em cima já diz, né? No próprio texto, a velocidade é a mesma, independente do movimento relativo entre as naves. Para referenciais não acelerados, né? Número 2. A teoria da relatividade restrita proposta por Einstein, agora aí a data de falecimento do Einstein está correta, 1955. Em 1905, que ele propôs essa teoria, é revolucionária porque mudou as ideias sobre o espaço e o tempo, mas em perfeito acordo com os resultados experimentais. Ela é aplicada, entretanto, somente a referenciais inerciais. Em 1915, Einstein propôs a teoria geral da relatividade. Em 5, foi restrita, 10 anos depois, a geral. Válida não só para referenciais inerciais, mas também para referenciais não inerciais, acelerados, né? Sobre os referenciais inerciais, considere a seguinte afirmativa: só para os inerciais. São referenciais que se movem uns em relação aos outros com velocidade constante. São referenciais que se movem uns em relação aos outros com velocidade variável. Então, só aqui já está dizendo, né? Isso, inerciais. Observadores e referenciais inerciais diferentes medem a mesma aceleração para o movimento de uma partícula. Então, qual estaria correto aí? Tem uma explicação para cada uma aí, professor Beck? Tem? Não, né? Não. Então, afirmativas verdadeiras 1 e 3. É, porque se você tem a 1 e a 2 são opostas, né? Sim. Uma constante e uma variável. Então, uma tem que ser verdadeira em relação à outra. E nós sabemos que os referenciais se movem com velocidade constante, né? Não variável. Isso aí era, por eliminação, o aluno poderia... A 1 e a 2, se marcasse a 2, ele podia marcar 1, né? Isso. Então, aí, questão 3, né? Antes mesmo de ter uma ideia mais correta do que a luz, o homem percebeu que ela era capaz de percorrer muito depressa enormes distâncias. Tão depressa que levou Aristóteles, famoso pensador grego que viveu no século IV a.C., e cujas obras influenciaram todo o mundo ocidental até a Renascença, admitir que a velocidade da luz seria infinita, porque ele tentou medir, só que aí o que acontece? Pessoal, imagina só,
mesmo não tendo uma lanterna, um laser, algo parecido, ele ficava de muito, muito longe. Descobria, vamos dizer assim, descobrisse uma lanterna. No momento que você descobria, o observador já via. Então, a nossa percepção para um estudo desse vale nada. Porque a nossa percepção não dá, nós somos muito lentos para perceber essa situação. Como falamos aqui, por exemplo, monitor, um filme. Um filme é repetição, é a passagem de vários quadros em sequência que se tornam em movimento. E você não percebe que está passando. Então, para você ver o tanto que nós somos devagar, né? Então, vamos lá, continuando. Interessante essa época também, só uma coisinha aqui. Aqui, pessoal. Interessante que nessa época houve medidas, por exemplo, tanto na Grécia como no Egito, de filósofos que mediram o ângulo do Sol e perceberam que a Terra era redonda já nessa época, fazendo alguns cálculos do tamanho do raio da Terra nessa época, medindo com uma vareta o Sol. E imagina quantos meses uma carta de uma pessoa dessa, ou papiro que o Egito usava, né, chegava até a Grécia e voltava. Então eles se comunicavam, levavam quase um ano ou dois para ir de um para o outro. E mesmo assim, estudando com essa distância entre eles, eles conseguiram fazer isso. Hoje que nós podemos fazer um dado aqui e mandar lá para os Estados Unidos, para a China, qualquer lugar do planeta que você quiser, que seja distante, e a pessoa automaticamente está vendo seu resultado, para você poder calcular, né? Então é muito interessante, essas pessoas realmente eu acho que é mais gênio que os de hoje, porque não tinham a facilidade que nós temos hoje. Eram né? mais calmas, né? Com certeza tudo é imediatista hoje. Ah, sim, levava muito mais tempo, né? Mas vamos lá, continuando. Então, hoje, por isso que eu gosto da história, professor Mac, porque ela hoje nos ensina muito, né? Hoje o mundo está pequeno, na realidade, comparado com antigamente. Pequeno em relação questão de informação, né? Chegar à informação. Hoje, sabemos que a luz tem velocidade de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, que é uma velocidade muito grande, mas não infinita, né? Isso. Porém infinita, né? A teoria moderna que admite a velocidade da luz constante em qualquer referencial e, portanto, torna elásticas as dimensões do espaço e do tempo é a teoria da relatividade, a teoria da dualidade onda-partícula, a teoria atômica de Bohr, o princípio de Heisenberg ou a lei da entropia. Eu acho aí que o aluno pode pensar, poxa, uma teoria da dualidade onda-partícula, ondas eletromagnéticas, aí começa a fazer uma teoria meio mirabolante, mas não, é simples e direta. É a teoria da relatividade mesmo, a relação que tem com a velocidade da luz. A luz aí, ela dita todas as regras, né? Aí você pensa, algo bem interessante. Pessoal, olha aqui, fala assim, tinha teoria, mas na hora da prática dava resultado diferente. Aí fazia de novo resultado diferente. Fala, mas como é que pode? Gente, essa teoria relativística, esses cálculos são feitos, geralmente é feito com probabilidade. É um cálculo dentro da probabilidade estatística. Cálculos feitos com números complexos. Então, são variáveis que tipo assim, você até brincam, né? Que são contas que você não sabe por que dá certo, mas na hora do experimento, comprova. São coisas absurdas, né? Quando monta a teoria, já fizeram vários testes matemáticos entre eles, né? O próprio cientista ele já fez, né? Sim, então, mas percebeu o mais incrível é isso, que são coisas assim mirabolantes, mas acontece. E para ter uma explicação tem que ser uma teoria mirabolante, né? Que às vezes a gente não está nem preparado para entender. Mas vamos lá, continuando. Hoje o ser humano já evoluiu bastante nesse ponto. Bom, questão de Enem aí, através da relação EC igual ΔM, aquela variação de massa, né? Isso aí é EC, energia cinética, tá? Isso. Variação de massa vezes C ao quadrado, né? Fica claro que existe uma equivalência entre a variação de massa de um corpo e a energia cinética que ele ganha ou perde. Sendo assim, o que é correto afirmar? Independente de ocorrer uma mudança na energia de um corpo, a sua massa permanece a mesma. Quando a energia cinética de um corpo diminui, há uma correspondente acréscimo de massa deste corpo. Quando um corpo adquire energia cinética, sua massa não sofre um acréscimo. Então, só de olhar aqui, ó, já dá para entender um pouquinho. Justamente. Delta, né? Delta é o quê?
variação de massa. Quando um corpo adquire energia cinética, sua massa sofre uma diminuição. Quando a energia cinética de um corpo diminui, há uma correspondente diminuição da massa deste corpo. Então, olha só, como aqui fala através da relação, ele está te dando uma verdade. Se ele está te dando uma verdade, ele está falando que a energia cinética ela está de acordo com a variação da massa vezes a constante. Se fala que a velocidade da luz não muda, está correto. Ela é uma constante. Porém, quando se coloca um símbolo variar, o delta, ele significa variar. Então, independente de ocorrer uma mudança na energia, a sua massa permanece, já está contrariando aqui, ó. Ele está falando que pode haver... Se aumentar a energia, deve ter um aumento de massa. Por quê? Porque a velocidade da luz é constante. Eu não vou mudar a velocidade da luz. Então, só quem pode mudar é energia e massa. E aqui é diretamente, né? Aumenta, aumenta. Diminui, diminui. Logo, essas duas poderiam, né? Quando um corpo adquire energia cinética, sua massa sofre uma diminuição. Está errado. Então, seria inverso. O que seria inverso? É se eu tivesse energia cinética igual a alguma coisa sobre a massa. Aí seria inverso. Mas não é isso que nós temos aqui. Nós temos diretamente. Se é diretamente, tem que ser. Quando um aumenta, o outro também vai aumentar. Se um diminui, o outro diminui. Exatamente. Então, tomar cuidado com isso. Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui. No Enem, é muito característico ele te dar um texto. Não é que você leve ao pé da letra, você tem que interpretar aquilo ali. Uma equação é dada para você. O que você tem que saber da equação? Lógico, o significado das letras, saber o que cada uma representa, principalmente a unidade. É o mais essencial para não se errar cálculo. Você vai acabar errando o cálculo se não souber a unidade. E observar de que forma ela está montada. Se quando uma coisa aumenta, a outra diminui, você já tem noção. Se eu aumentar a energia, eu vou aumentar a massa. Beleza. Não pode acontecer outra coisa. Justamente. Aí você fez o cálculo, você imaginou, poxa, mas a massa está ali embaixo, meu resultado deu maior. Eu aumentei a massa e aumentou, sei lá, a velocidade, a relação lá entre massa. Não pode. Vou calcular de novo. Né? Vou calcular de novo, porque está errado. Você, pela equação, você sabe se é direto, se é inverso. Entendeu? Então, é muito bom observar a equação que vai ser dada para vocês, que é dada, geralmente não é nem dada as equações, né? E entender essa proporcionalidade. Né? Isso. Mesma linha, se um aumenta do lado diferente da igualdade, se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui. Linhas diferentes, um em cima, outro embaixo, em lados diferentes da igualdade, é inversamente proporcional. Um aumenta, outro diminui. Aumenta com quadrado, diminui com quadrado, com triplo, sei lá. O que nós tivemos aqui, ó, força gravitacional, força elétrica, campo. Isso. Era em relação à distância, só que não era distância. A força elétrica, ela tem um relacionamento com a distância ao quadrado. E inversamente. Isso, inversamente a relação dela, né? Então, beleza? Ficamos por aqui e até a próxima aula.